Olá pessoal, hoje vamos comentar aqui o último edital da prova de nutrologia. A prova que será feita no próximo dia 26 de abril. A gente teve edital liberado na última segunda-feira e algumas alterações importantes a gente teve nesse último edital. Eu vim acompanhando os últimos 10 editais, pelo menos, da prova de título de nutrologia e esse, sem dúvida, foi o que teve mais modificações. Desde 2013, ela vem passando por pequenas modificações em questões de pontos, algumas insere-se um livro na bibliografia, tira-se outro, mas nessa sim foi a que mais a gente teve as modificações. A primeira modificação que tivemos foi o tempo que saiu o edital. O edital saiu com um tempo de antecedência de 90 dias, ou seja, os últimos 10 editais saíram entre 30, 40, 45 dias, e essa foi a primeira vez que a Abram libera tanto antes um edital. Isso é bom para quem quer estudar a reta final da prova. 3 meses parece ser bem oportuno para organizar a agenda e estudar para a prova, né? Antigamente, os editais anteriores, com 30 dias, 40 dias, ficava muito pouco tempo para você se organizar para a reta final, para a prova de título. Então, isso foi uma das coisas boas que surgiu nesse edital. Curiosamente, quem anunciou o edital não foi a Abram, foi a própria AMB. A data da prova e o começo das inscrições, que começa agora no dia 10 de fevereiro. Bom, a segunda alteração mais significativa foi em relação aos pré-requisitos básicos para inscrição, né? Então, o que aconteceu nessa prova? Então, só para a gente entender, eu tive que estudar algumas portarias, decretos, legislação sobre isso para entender o porquê que houve essa modificação. Na minha opinião, a gente teve uma modificação recente na Comissão Mista de Especialidade. A Comissão Mista de Especialidade é a comissão entre o CFM, entre a AMB e entre o MEC, a Comissão Nacional de Residência Médica, e ela faz com que haja uma padronização das especialidades médicas no Brasil. Ela já existe desde 2002, então isso não é novidade para ninguém. A diferença é que em 2015 a gente teve uma oficialização mais pesada, porque surgiu um decreto, onde ela surge, né, através de um decreto, ela aparece num decreto, então ela ganha mais força. E o ano passado, essa Comissão Mista de Especialidade libera duas resoluções. Na verdade, o CFM publica isso, e como retificando essa resolução da Comissão Mista de Especialidade no começo de agosto do ano passado. E a primeira delas, a Comissão Mista de Especialidade coloca uma série de regras para o funcionamento da própria comissão e uma série de regras para o funcionamento de residência médica e de inserção de novas especialidades ou exclusão de novas especialidades médicas no país. Parece que esse edital segue, então, um pouco o que a Comissão de Mista de Especialidade vem falando desde o ano passado. O que aconteceu de modificação principal aqui? O pré-requisito da residência médica em nutrologia, assim como já é antigo isso, ou seja, quem fez a residência médica tem já o certificado pelo MEC, então já tem uma equivalência a um título da MB, né? Então, o pediatra que fez a residência ou o pediatra que tirou o título pela MB tem uma equivalência. Algumas especialidades é cobrado até os dois, né? O residente anestésio, o residente ortopedia, ele é meio que obrigado a prestar o título da MB. E na nutrologia, quem tinha o título, quem tem a residência médica já podia prestar a prova de título, então isso não é novidade. Só para a gente ter uma noção de número, hoje no país a gente tem 6 vagas de residência em nutrologia, ou seja, esse edital da prova não funciona para essas pessoas, ou seja, 99,9% ou mais das pessoas que querem prestar um título pela MB não são os residentes que saíram desses lugares. Se eu não me engano, a gente tem as vagas, uma vaga na USP São Paulo, 2 em Ribeirão, uma vaga no Sul, em Porto Alegre, e 2 em Minas Gerais. Então, esse edital não é para essas pessoas. Mas o primeiro pré-requisito seria isso: se você tem a residência, você se encaixa para prestar a prova, ou se você fez um estágio de 2.880 horas anuais, um estágio de 2 anos com essa carga horária, é como se fosse uma residência. Só não teria, então, oficialmente uma vaga de residência no MEC, mas seria aquilo que a gente vê em várias especialidades: a pessoa faz essa residência com a carga horária de residência, só que ela foge da bolsa, né? Ela entra como uma vaga a mais no serviço. Então, esse estágio de 2.880 horas anuais de 2 anos seria como se fosse uma residência, ela aparece pela primeira vez no edital
coincidentemente com a exigência que a comissão mista de especialidade faz. O que mais chama atenção, então, nesse item é que some a exigência de 2 anos de formado mais o serenutro e aparece pelo menos 4 anos de experiência em serviço de nutrologia. Esses 4 anos também eu entendo que veio da comissão mista de especialidade, onde ela fala que as especialidades têm que, no artigo 7, as especialidades têm que supor, a MB tem que supor que existam médicos especialistas que não fizeram o programa oficial de residência. E nesse item eles exigem o dobro do tempo normal da residência. Então, se a residência de nutrologia tem 2 anos, o tempo seria de experiência em nutrologia comprovado seria de 4 anos. Na cardiologia, dei uma olhada no último edital, são 12 anos, tá? Talvez eles se adequem para 8 anos, eu não sei, mas hoje são 12 anos. Na dermatologia são 6 anos de experiência comprovada. Então esse foi o item que mais mudou no edital, pegou muita gente de surpresa, porque muitas pessoas estavam com 2 anos de formado, 3 ou 4, já tinham uma certa experiência, que não davam uns 4 anos, e o serenutro era um pré-requisito que valeria, né? Então no último edital eu estou aqui na mão, 2 anos de formado, e tendo completado o curso nacional de nutrologia da Abram. E isso cai, então, isso que foi o gargalo, né, foi um dos principais gargalos desse edital. Além disso, nas exigências mínimas, surge um outro item, onde ele continua mantendo os 4 anos, pelo meu entendimento, de tempo de formado, mas fazendo uma mescla, 2 anos de experiência em nutrologia e 2 anos de residência médica. E ele cita, né, no edital as residências: clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia, obstetrícia e medicina intensiva. Se a gente for fazer uma analogia com a área de atuação da nutrição enteral parenteral, eles colocam um pré-requisito para você prestar área de atuação, as residências de clínica médica, cirurgia geral, pediatria, medicina intensiva e gastroenterologia. Tá? Então essas são as 5 residências que você tem que ter para pleitear, fazer a prova da área de atuação em nutrição enteral parenteral. A diferença desse daqui, né, assim, ou seja, essas 5 que eu citei são esperadas, mas no edital aqui da Abram não aparece a gastroenterologia, que é uma especialidade que tem bastante a ver com a nutrologia, e aparece a ginecologia e obstetrícia. Ok? Então aparecem essas 5 especialidades. E então esse item tem essa composição de ter uma residência nessa área e mais daí 2 anos de comprovação de atividade. Né? Então é como se tivesse os 4 anos, 2 anos você teve antes de experiência nessa especialidade, mais 2 anos de experiência comprovada. Seria uma adaptação, ao meu ver, dos 4 anos completos de atividade em nutrologia. Bom, isso em relação então aos pré-requisitos básicos para a inscrição. Bom, outras alterações que a gente teve foi em relação à prova. Bom, ainda em relação ao valor da inscrição de 1.300 para 1.600 aqui em 2017. Em relação à prova, a gente tem alteração no número de questões. Antes a gente tinha 78 questões, a prova passa a ter 60 questões. Dessas 60 questões, 50 são testes e 10 são dissertativas. Cada teste passa a valer 1 ponto, então 50 pontos, e cada questão dissertativa 2 pontos, 20 pontos ao total. Então quem acertar todas as questões da prova já ganha 70 pontos. A nota de corte, somando esse valor da prova mais o valor do currículo, ou seja, os 70 pontos máximos da prova e os 30 pontos máximos do currículo, nesses dois a soma tem que ser 70% agora, antes era 75%. Então essas são as alterações que surgiram numéricas da prova. Então, o que muda na prática é um pouco menos de questões para fazer, se o tempo, né, for o mesmo da prova, a gente tem um pouquinho mais de tempo para pensar nas questões. E uma proporção maior da prova, né? Então a proporção da prova agora dos 100 pontos é 70% a prova. Se você tiver 30 pontos no seu currículo, você tem que tirar 40 pontos de 70 para atingir a nota mínima de 70% e ser aprovado na prova de título. Então, essas foram as principais modificações do edital. Eu tenho conversado com muita gente nos últimos dias, desde que saiu o edital, ou seja, nos últimos 2, 3 dias, e eu tenho sentido muita dor de pessoas que estavam aptos pelo último edital e agora não estão mais aptos a prestar a prova. Então, tem gente falando assim, porque justamente na minha vez que mudou esse edital, ou então
pô, gastei tanto tempo e dinheiro para fazer a pontuação, me fazer seminuto, passagem, pontuação para o currículo e agora eu estou impedido de prestar a prova. Então, acho que tem que continuar lutando mesmo para se adequar ao edital. Tá? Tem que continuar lutando para que possa prestar a prova e possa ter o título. Por um outro lado, não deixe sua vida parar por causa disso. Por quê? Porque a nutrologia ela serve para qualquer especialidade. O seu conhecimento que vai mudar a vida do paciente, a sua eficiência lá no atendimento que vai mudar a vida do paciente. Lógico, o paciente vai exigir um título, alguns serviços exigem o título, alguns convênios exigem, mas o impacto que você vai ter lá na ponta, na vida do seu paciente, vai depender de como você organizou o conhecimento e vai depender de você aprender, de você organizar isso na sua cabeça. Então, não desistam da vida de vocês. Né? Para viver não precisa ter título de especialista. Então, esse é o edital de 2017. A gente ainda vai ter muita elucidação desses pontos nas próximas semanas, mas para quem quer fazer a prova agora em abril, eu já sugiro fazer isso até o dia 10, nos próximos dias, arrumar o seu currículo e depois se dedicar só para o estudo. A primeira vez que a gente tem um tempo tão longo da publicação do edital até a prova, então aproveite, né? Então geralmente é 30, 40, 50 dias, era um tempo que você tinha que pensar rápido e sair correndo para estudar, para chegar no dia da prova com toda aquela informação organizada. Hoje você tem 3 meses, então aproveite isso quem está querendo ir para a próxima prova de título, para ter o título de nutrólogo, ok? Obrigado e até a próxima.